Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vitor de novo e hoje na nossa aula a gente vai trabalhar a ideia de teorema de Tales, semelhanças de triângulos e teorema da bissetriz interna, tudo bem? Parece muita coisa, mas fato não é. Bom, vamos lá. Bom, o que significa o teorema de Tales para segmentos? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos algumas retas paralelas, tudo bem? Que eu denotei aqui pelo R, S e T. Eu denotei essas retas paralelas por esses três nomes. E nós temos agora duas retas transversais. Bom, vocês podem estar vendo essa situação e recordando um pouco do que vocês viram no início do ano, que foi sobre retas paralelas cortadas por transversal, que a gente trabalhou a ideia de ângulos. Sim, é essa mesma ideia. Só que ao invés de a gente trabalhar agora com ângulos, a gente vai trabalhar a ideia com medidas, tudo bem? Então a gente vai complementar a informação de retas paralelas cortadas por transversais, complementando com a ideia de medidas. Então vamos lá. Quando a gente tem retas paralelas por transversais, esses segmentos aqui, que foram seccionados por essas transversais, eles formam medidas proporcionais. Beleza? Tá bom, mas como é que a gente vai determinar isso? Calma que a gente já vai chegar lá. Bom, e como eu tenho aqui, esta relação entre os segmentos são de extrema importância, pois nos permite obter uma relação entre as medidas. Então essa é a ideia, a gente vai juntar todas as informações, complementando um pouco o que a gente tem de ângulo e agora juntando o que a gente tem de medida, tudo bem? Então o que o teorema de Tales nos diz? Se nós temos essas retas paralelas cortadas por transversais, o que a gente tem? Que esse segmento AB, que eu denotei aqui, ele está para o segmento DE, ou seja, o segmento AB é proporcional ao segmento DE, assim como o segmento BC ele é proporcional ao segmento EF, beleza? Na aula de proporção e razão, a gente viu que isso aqui determina para a gente uma razão, certo? Então, o que significa isso aqui no teorema de Tales? A gente diz que esse segmento AB e o segmento DE gera uma razão, gera uma constante. E essa constante possui o mesmo valor quando a gente analisa em relação ao segmento BC e o segmento EF. Então, a gente pode igualar e a gente tem essa relação fundamental aqui. Beleza, pessoal? Daí vale aquela mesma ideia que a gente viu na aula de proporção, que isso aqui a gente pode ter pela relação fundamental da proporção a tal da multiplicação cruzada. Então, o AB vezes o EF é igual ao DE vezes o BC. Isso aqui é uma forma da gente resolver problemas com esse tipo, tudo bem? Bom, agora, mais uma vez, eu vou explicar isso para vocês porque é muito importante, pessoal. Quando a gente tem uma relação dessa forma, A está para B, assim como C está para D, são válidas as seguintes relações. Eu posso fazer o quê? Pegar o numerador, somar com o denominador e colocar sobre o denominador. Então, olha só, eu fiz A mais B sobre B, beleza? E do outro lado eu fiz a mesma coisa. Peguei o numerador, somei com o denominador e coloquei sobre o denominador, tendo C mais D sobre D. Essa relação aqui também é válida, beleza? Se a gente tem isso aqui. Bom, se eu somei o numerador com o denominador, eu posso também subtrair. Então, vou fazer A menos B sobre B, resultando nessa parte aqui. E vou fazer C menos D sobre D. E o nome dessa parte. Novamente, se essa relação aqui original é válida, essa aqui também é válida. Beleza? Caramba, mas tá, eu até entendi essa relação, mas como é que eu posso usar isso? Bom, vamos ver um exemplo? Bom, aqui eu fiz um exercício exemplo que eu peguei de um livro, que é o tal do Fundamentos da Matemática Elementar, que diz o seguinte: qual o valor de x desse segmento x todo, admitindo que as retas R e S são paralelas? Na verdade, R, S e T são paralelas, né? Faltou o Tzinho aqui. R, S e T são paralelas. Mas olha só, pessoal, o que a gente tem? Se a gente fosse denotar isso aqui como um A, como um B, isso aqui como um C, aqui o D, o E e o F, a gente pode ter aquela relação que a gente viu no slide anterior. AB está para DE,
assim como BC está para EF, certo? Só que se vocês repararem, o X não é o DE, e muito menos o EF, ele é o segmento todo. Então, o que a gente pode fazer? Então, ao invés de a gente botar dessa forma aqui, o que a gente pode fazer que vai ficar muito mais simples? O X é todo mundo. Então, é como se esse cara aqui fosse o A e esse aqui fosse o B. Então, o que eu tenho de ideia? Eu vou botar aqui C e D só para vocês terem uma noção básica do que eu estou fazendo. Inicialmente tinha isso aqui. A está para B, assim como C está para D, certo? Eu vou somar numerador com denominador. Isso vai me dar o quê? A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Pessoal, quem é A mais B? A mais B não é X? Então, no lugar do A mais B, eu vou colocar o X. Então, vai ficar X sobre B. Quem é o nosso B? É o 9. Então, substituir essa primeira parte. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda. Pessoal, o C é o 4 e o D é o 6. Então, C mais D vai ficar 10. Tudo bem? E está para D, que é a medida 6. Pronto, mantém a nossa relação. Agora, pelo princípio fundamental da proporção, posso multiplicar cruzado, obtendo 6x igual a 90. Se eu passar agora o 6 dividindo, eu posso simplificar ambos os lados por 2, porque ambos são pares, obtendo 45 e 3, beleza? E mais ainda, se a gente reparar, 45 e 3, na verdade 45 é múltiplo de 3. Na verdade 45 é 15 vezes 3. Então a gente acha que o x todo vale 15, ou seja, essa medida toda vale 15. Mas espera aí, se esse cara aqui era 9 e tudo vale 15, obrigatoriamente o A tinha que ser 6. Tudo bem, pessoal? Então, embora seja uma relação meio estranha, ela é muito útil, porque inicialmente a gente não ia conseguir resolver da forma que a gente botou no teorema. Porque a gente teria 4 está para quem aqui, assim como 6 está para 9. E é óbvio também que a gente poderia fazer da seguinte forma. Bom, se tudo é x e aqui é 9, esse pedaço aqui seria x menos 9. Então, agora a gente pode representar como? 4 está para x menos 9, assim como 6 está para 9. Também daria certo, mas eu queria também mostrar uma outra forma de fazer isso para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, agora olha só, o que acontece é o seguinte. Vamos supor que a gente ainda continua tendo as mesmas retas paralelas, R, S e T, e essas duas retas transversais. Só que agora é o seguinte, eu quero colocar uma condição que essas duas retas transversais elas se interceptam nesse ponto lá de cima. Então, repare o seguinte, pessoal, que a gente acabou formando triângulos. Tudo bem? Poxa, que legal. Isso é muito importante por quê? Porque a gente vai conseguir relacionar o teorema de Tales, só que para triângulos. Tudo bem? E como é que vai funcionar esse teorema de Tales? Da mesma forma que a gente viu. Vamos lá. Dado o triângulo ACE e o segmento BD paralelo à base CE, são válidas as seguintes relações. Então, olha só, pessoal. Imagine que isso aqui é aquela mesma ideia. Nós temos retas paralelas cortadas por transversal. Então, se eu prolongar isso aqui, o que nós vamos ter? AB, esse segmento aqui, está para AD, assim como o segmento AC, que é isso aqui tudo, está para o segmento AE. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu relacionei a medida pequena do triângulo com a medida para o triângulo grande. Beleza? Tudo bem. E se eu quisesse fazer essa seguinte relação aqui? AB, ou seja, esse lado pequeno do triângulo pequeno, está para o lado pequeno também do triângulo, AD. Então, AB está para AD, assim como BC, que é esse aqui, essa parte de baixo, está para DE. Se vocês repararem, essa última relação aqui, ela está muito mais parecida com o teorema de Tales que a gente viu para segmentos. Só que a gente consegue também agora fazer essa relação para triângulo. Beleza? E essa relação que a gente conseguiu fazer para triângulo,
que esses lados estão relacionados, ele nos fornece agora uma ferramenta muito importante, que a gente consegue agora estabelecer casos de semelhança de triângulos. É a partir do Teorema de Tales, quando as retas transversais se interceptam, que a gente consegue determinar o caso de semelhança de triângulos. Então vamos lá. O que significa de fato, na prática, dois triângulos sempre semelhantes? Bom, pessoal, imagina a ideia de semelhança como se fosse o seguinte. Um exemplo bem simples. A gente tem um apartamento, quando vai construir, tem aquela maquete bonita, certo? Aquela maquete que fica lá no estande de vendas. Aquela maquete, ela representa um esboço do que vai ser o apartamento quando será construído, certo? Só que é o seguinte, se você chegou... É porque vocês não estão na época ainda, mas quando vocês forem comprar o apartamento de vocês, quando vocês forem médicos, o corretor vai falar para você o seguinte: ah, esse apartamento está numa escala tal. O que significa essa escala? Significa que o apartamento do modelo que vocês estão vendo ali, ele está com uma medida proporcional ao apartamento de medidas reais. Então, essa é a ideia de semelhança. A gente diz que algo é semelhante a outro quando ele é representado de uma outra forma, mas que todas as medidas elas recebem um padrão. Caramba, professor, ainda não entendi muito bem. Por exemplo, olha esse segmento aqui AB. Eu denotei esse segmento AB pela medida A. Esse segmento BC eu denotei pela medida C e eu denotei o segmento AC pela medida B. Então, olha só, pessoal. Olha esse triângulo pequeno e faz uma análise crítica em relação ao triângulo grande. Esse lado aqui DE, ele possui lado K vezes A, ou seja, um número vezes A. Esse lado EF, ele possui lado K vezes C, ou seja, o mesmo K que multiplicou A, só que agora está multiplicando C. E o mesmo acontece para o lado DF. Então, o que isso significa? Significa que é como se eu tivesse pego esse triângulo ABC e multipliquei todos os lados dele por um número. Sei lá, poderia ser por 2, por exemplo, pessoal. Então, ao invés de aqui ser A, poderia ser, por exemplo, deixa eu trocar a cor aqui, poderia ser 2A. Aqui, ao invés de ser C, poderia ser 2C. E aqui, ao invés de ser B, poderia ser 2B. Ou seja, significa que eu dobrei o triângulo. Então, repare o seguinte, todas as medidas elas foram aumentadas na mesma proporção. Eu, no caso, eu dobrei o triângulo. Então, como eu dobrei, eu mantive as relações entre os triângulos, eu digo que há, de fato, uma semelhança entre os triângulos. Beleza, pessoal? Tá, professor, mas como é que agora eu vou enxergar quando um triângulo for semelhante a outro? Isso parece ser uma coisa meio difícil. E, de fato, não é uma coisa muito simples, mas é muito fácil a gente ver. Então, eu botei aqui um exemplo para a gente poder treinar. Por exemplo, eu tenho um triângulo aqui ABC, pequeno, e o triângulo grande DEF. Pessoal, olha, bom, tirem 10 segundos e deem uma olhada para o triângulo. O que vocês acham que aconteceu? Pensem. Voltei. Se você pensou que cada lado foi multiplicado por 3, você acertou. Olha aqui. Esse lado 2, ele foi multiplicado por 3 para virar o lado 6. Esse lado 4, ele foi multiplicado por 3 para virar o lado 12. E esse lado 3 aqui foi multiplicado também por 3 para virar 9. Então, no caso, eu tripliquei as medidas dos lados. Beleza, pessoal? Mas olha só, o formato do triângulo continua o mesmo. Os ângulos não mudou. Tudo bem, pessoal? A gente fala que a relação de semelhança é uma relação de proporção no sentido que a gente pode ampliar ou contrair um triângulo, mas as medidas dos ângulos continuam as mesmas, beleza? É igual um carrinho de miniatura. Se você pegar um carro miniatura, a porta não é muito maior que a roda, assim, desproporcional. Ela segue um padrão em relação ao carro de verdade.
Tudo bem, pessoal? Então, olha só. De fato, a gente tem que o triângulo DEF, ou seja, o triângulo grandão, ele é o triplo do triângulo pequenininho. Ou seja, nós pegamos todas as medidas e multiplicamos por 3. Beleza, pessoal? Muito bom. Agora, bom, para a gente poder definir alguns casos de semelhança, para a gente poder ver de fato se os triângulos são semelhantes, a gente vai dividir essas regrinhas em casos, beleza? Bom, o primeiro caso é o seguinte. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, a gente vai ver isso num exercício, num exemplo, o que significa ordenadamente congruente, então eles são semelhantes. É aquilo que eu falei, pessoal, quando a gente viu aquele exemplo anterior, a gente viu que os ângulos não mudaram. Os ângulos de fato são congruentes. Mas a gente vai ver o que significa de fato ser ordenadamente congruente. Bom, então nesse caso aqui, o que a gente diz? A gente diz que os dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Ou seja, quando eles têm pares de ângulos congruentes, a gente denota pelo caso ângulo-ângulo. Vamos ver um exemplo? Bom, vamos lá. Exemplo de caso ângulo-ângulo. Pessoal, esquece a priori esse caso do lado direito aqui, vamos olhar para o caso esquerdo. Bom, o que a gente tem aqui na figura 1? A gente tem um triângulo ACB, beleza? Um triângulo maior. E dentro desse triângulo maior, nós temos esse triângulo ASR, beleza? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente desenhei esses mesmos dois triângulos, só que eu separei esses dois triângulos. Ou seja, como um estava dentro do outro, eu quis separar. Então, o que eu tenho? Esse triângulo aqui, o ACB, é o triângulo maior, ACB. E aqui, na figura 3, eu desenhei o triângulo ASR, que é esse triângulozinho menorzinho aqui. Pessoal, vamos juntos. Observe o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui. Ambos os triângulos possuem esse ângulo aqui congruente, ó, o S e o B. A questão nos informa isso. Aqui, ó, o ângulo B e o ângulo S. Então, a gente tem que esses dois ângulos são iguais, tudo bem? Então, vou notar aqui, ó, o ângulo ABC, ele é congruente ao ângulo ASR, tudo bem? Agora, olha só, se vocês repararem inicialmente, ambos os triângulos, eles possuem esse ângulo em comum, o ângulo A. Olha só, quando eu separei, esse triângulo ACB virou esse aqui. E olha esse mesmo ângulo vermelho ali. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, pintei, pintadinho. E quando eu separei o triângulo ASR, esse ângulo A aqui também é o mesmo. Então, o que a gente diz? A gente diz que esse ângulo A ele é um ângulo comum aos dois triângulos. Logo, se ele é um ângulo comum, pessoal, ele também é congruente em relação aos dois triângulos. Então, a gente diz que o ângulo CAB ele também é congruente ao ângulo SAR. Então, pessoal, como a gente tem dois pares de ângulos congruentes, a gente pode afirmar que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tudo bem? Então, a partir do momento que a gente consegue determinar que esses dois ângulos são semelhantes apenas pela observação desses dois ângulos, a gente consegue afirmar com certeza que os lados estão relacionados. Aí, basta a gente ver que tipo de relação é essa. Por exemplo, para a gente poder pegar já um pouco da ideia. Bom, pessoal, olha esse lado aqui. Aí vai mais na visualização mesmo. Esse lado 5 aqui, tá vendo? Concordam que ele está entre um ângulo congruente e outro ângulo congruente? Concordam? Vai estar na observação aqui. Agora, olhem para o outro triângulo ABC.
nós temos a medida 10, que está entre esses dois ângulos congruentes. Então, a gente tem que esses dois segmentos estão relacionados. Mas, pessoal, olha só. De 5 para 10, o que aconteceu? A gente dobrou a medida, não dobrou? Se a gente, então, dobrou o 5 para 10, então quer dizer que todas as medidas do triângulo ASR, para ser o triângulo ABC, foram multiplicadas por 2. Tudo bem? Então, olha só. Vamos ver, por exemplo, aqui. No triângulo ABC, o 8 é o segmento que está oposto ao ângulo A, certo? Já no triângulo ASR, o segmento oposto ao ângulo A é o segmento X. Mas espera aí, o X é uma medida que eu não sei. Mas eu sei que no triângulo maior, eu peguei esse X e multipliquei por 2. Então, eu sei obrigatoriamente que o X vale 4. Beleza, pessoal? Porque ele é a metade do triângulo ABC. E o mesmo vale para o segmento 14. Olha só, o segmento 14 no triângulo ABC, ele é oposto ao ângulo B, certo? Se a gente for olhar agora no triângulo ASR, a gente vai ver que o segmento Y está oposto ao ângulo, ao ângulo S. Então, a gente tem que esses dois segmentos também são semelhantes. E a mesma ideia. O do Y para o 14 multiplicou por 2. Então, o Y tem que ser 7. Beleza, pessoal? Então, da parte da informação que a gente tem, que os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, a gente pode tirar várias relações entre as medidas do triângulo. Beleza? Bom, aqui eu coloquei a descrição de todo o processo que eu fiz para poder mostrar que os dois triângulos são semelhantes. Aí eu deixo para vocês como uma atividade de leitura. Tudo bem? Bom, vamos agora ao segundo caso de semelhança. Bom, vamos lá. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos do outro triângulo, a gente vai ver isso o que significa, e os ângulos compreendidos entre esses lados são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Bom, calma que a gente vai ver, parece assustar, mas é bem tranquilo. Então, quando a gente tem essa situação, ou seja, de dois lados semelhantes e um ângulo congruente, a gente diz que o triângulo, na verdade, que os dois triângulos são semelhantes pelo caso LAL, ou simplesmente lado, ângulo, lado. Beleza, pessoal? Vamos ver um exemplo para ficar bem tranquilo. Bom, vamos lá. Observem esse lado esquerdo aqui. Eu desenhei dois triângulos, ABC e o DEF. Aqui eu já botei a descrição, mas vamos lá. Observe o seguinte. O menor lado do segmento do triângulo ABC vale 3, certo? E se a gente reparar, o menor lado do triângulo DEF, vale 15. Então, a princípio, a gente tem uma ideia de que pegou o lado e multiplicou por 5, certo? Se a gente conseguir determinar uma outra relação que multiplica por 5, a gente vai matar o caso do lado do ângulo-lado, porque a gente já tem que esses dois triângulos são retângulos. Então, a gente já tem de graça que o ângulo é congruente, falta apenas determinar os lados. Então, já vimos para o 3, agora vamos olhar para o 4. O 4 do triângulo ABC é um cateto maior, na verdade, ele é o cateto maior. E no triângulo DEF, o 20 é o cateto maior. Bom, vamos testar. De 4 para 20, nós multiplicamos por quanto? Por 5 também, certo? Espera aí, se a gente conseguir determinar uma medida que vai para o triângulo maior multiplicando por 5 e no outro também, a gente consegue afirmar agora com certeza, juntando a informação de que nós temos um ângulo congruente, que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Beleza, pessoal? Com isso, a gente consegue afirmar também que a hipotenusa F vale 5 vezes o tamanho da hipotenusa BC. Então, por exemplo, aqui é 5, que esse aqui é o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, obrigatoriamente, a hipotenusa EF vai valer 25.
porque é apenas pegar a hipotenusa menor e multiplicar por 5 para chegar na hipotenusa maior. Beleza? Nessa parte aqui, assim como no slide anterior, eu fiz a descrição dos passos que nos levam a afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Vocês não precisam saber montar essa demonstração dessa forma que foi feita, não precisam saber os passos exatamente, mas vocês precisam saber a ideia. Beleza, pessoal? É essa a ideia que vai ser cobrada na prova. A não ser quem seja que for fazer um exame vestibular de específica que vá fazer uma prova de matemática. Mas na primeira fase e Enem, a gente não usa essa ideia. Beleza? E vamos ao nosso último caso de semelhança de triângulos. Bom, o terceiro caso diz o seguinte. Esse aqui é o caso mais simples. Se nós temos dois triângulos e esses dois triângulos possuem todos os lados proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Pessoal, esse aqui é o exemplo do primeiro... Foi o primeiro exemplo que a gente viu de semelhança. Aquele que eu botei o triângulo... eu não lembro exatamente as medidas, mas eu multipliquei por 3. Beleza? Vamos ver um exemplo? Mas antes do exemplo, a gente tem o seguinte. Quando os triângulos são semelhantes por esse caso aqui, que todos os lados são proporcionais, a gente diz que os triângulos são semelhantes pelo caso LLL, que significa lado, lado, lado. Tudo bem? Vamos ao exemplo. Bom, aqui eu peguei esse exemplo aqui, que são dois triângulos, ABC e CDE, e eu botei as medidas. Eu coloquei as medidas. Então vamos lá. Pessoal, olha primeiro esse lado. Deixa eu botar primeiro, mudar a cor, para não ficar tudo preto. Pessoal, olha primeiro esse lado AB aqui. Ele, se a gente for comparar com esse triângulo CDE, ele é semelhante ao lado DE. E se vocês repararem, esse triângulo CDE é como se a gente tivesse pego essa medida 5 e multiplicado por 2. Então, a princípio, a ideia foi que a gente dobrou. Beleza? Vamos tentar fazer isso para os outros. Agora, olha só. O 7 é a medida CB. E nós temos a medida no outro triângulo, que é o CD. Pessoal, concorda também que dobrou a medida? Daqui para cá a gente dobrou. Opa, então ainda está mantendo a relação de proporção. E vamos à última. AC. Nós temos aqui a medida 6. E o CE vale 12. Pessoal, veja novamente que dobrou. Então, se todos os segmentos a gente vê a ideia que dobrou, então a gente pode afirmar que eles são semelhantes. O que não pode acontecer é o seguinte. Do 5 para o 10 dobrar, do 7 para o 14 dobrar e do 6 para o 12 triplicar. Aí deu problema. Então, a gente não poderia afirmar que são semelhantes pelo caso LL. Mas como um triângulo é exatamente o dobro do outro, a gente pode afirmar que eles são semelhantes pelo caso LL. Beleza, pessoal? E aqui eu botei o passo que nos leva a afirmar que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso LLL. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos agora ver um exercício exemplo que eu vou fazer com vocês aqui. Na figura, MN é paralelo à base BC. Beleza? Eu quero descobrir a medida do segmento AM. Bom, aqui nesse caso, vamos primeiro testar sem ser a ideia de teorema de Tales. Eu quero fazer a ideia com vocês de semelhança. Primeiro, vamos fazer juntos. Vamos verificar se esse triângulo é semelhante. Pessoal, vamos lá. Vamos olhar primeiro o triângulo AMN. Vou desenhar separado aqui. A, M e N. E eu vou fazer separado agora o triângulo ABC. Bom, ele é um pouquinho maior, então vou fazer assim. Nossa, ficou horrível. Mas o que vale a ideia? Aqui é o A, e aqui é o B, e aqui é o C. Pessoal, me ajuda aí. Concordam que esses dois triângulos eles possuem o mesmo ângulo em comum, que é o ângulo A? Tá vendo? Como esses dois triângulos possuem esse ângulo em comum,
a gente pode afirmar com certeza que esses dois ângulos são congruentes. Opa, então ganhamos de graça que nós temos já um par de ângulos congruentes. Então, MAN é congruente a BAC. Tudo bem? BAC. Agora, olha só, pessoal, vamos à ideia daquela matéria que a gente viu lá no início do ano, que foi retas paralelas cortadas por transversais. Olha o seguinte, a questão nos afirmou que o segmento MN ele é paralelo a BC. Logo, eu posso afirmar com certeza que esse ângulo aqui ele é congruente a esse. Por quê? Ele pega aquela ideia. Se eu pegar o segmento MN e arrastar para cima do segmento BC, esses ângulos vão ficar sobrepostos. Então, eu posso afirmar que eles são congruentes. Beleza? Olha, nós temos então o segundo par de ângulos congruentes. Então, AMN ele é congruente a ABC. Então, pessoal, como a gente tem dois pares de ângulos congruentes, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso AA. Tudo bem? Então, com isso, a gente pode usar a ideia do teorema de Tales e, de fato, fazer algumas relações de semelhança. Bom, então vamos lá. Eu não vou apagar tudo, vou apagar só essa parte aqui, para a gente poder ter espaço. Vamos lá, pessoal, juntos. Deixa eu mudar aqui a cor. Olhem para o triângulo AMN primeiro. O lado AM vale x, então eu vou colocar o x aqui. O lado AN vale 30. O lado AB do triângulo maior, bom, esse pedaço aqui vale x e o pedaço de baixo vale 10. Então, AB todo vale x mais 10, beleza? E o lado AC vale tanto 30 quanto 12, ou seja, ele vale 42. Então, o que a gente pode afirmar sobre a relação de semelhança? Eu vou afirmar que o ângulo x está para o lado... Desculpa, eu vou afirmar que o lado x está para o lado x mais 10, assim como o lado 30 está para o lado 42. Montei a relação de semelhança. Então, eu posso agora multiplicar cruzado. Então, o que eu vou ter? 42 vezes x, 42x, igual a 30 vezes x, 30x, 30 vezes 10, 300. Beleza, pessoal? Posso passar o 30 para cá com operação inversa. Então, ele vai vir subtraindo. Então, vai ficar 12x igual a 300. E por passar o 12 para o outro lado dividindo. Beleza? Se eu dividir isso, eu vou obter 25. Pronto, acabei de descobrir a medida x, que de fato é a medida que eu estou interessado, que é a medida AM. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente pegou a ideia de teorema de Tales e carregou para o caso de semelhança de triângulos. Então, basicamente, uma semelhança de triângulos são ideias que a gente tem a partir do teorema de Tales que a gente generaliza. Tranquilo? Bom, antes da gente ver o último tópico, eu quero recordar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de bissetriz, vocês têm que ter ideia na cabeça do seguinte, que toda bissetriz, sempre que falar bissetriz, você tem que recordar o seguinte. Bissetriz é um segmento que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, inicialmente eu denotei esse ângulo verde, beleza? Esse ângulo verde que a princípio eu não sei qual é a medida, mas como eu disse que esse segmento aqui eu desenhei é uma bissetriz, eu posso afirmar que esses dois ângulos possuem medidas iguais. Por exemplo, cada um pode valer 60 graus. Beleza? Não sei, mas eu sei que esses dois ângulos têm medidas iguais. Bom, e por que você está falando isso, professor? Porque agora, bom, como a gente está na ideia
de começar a trabalhar com medidas em triângulos, a gente também tem uma relação muito importante, que é o teorema da bissetriz interna. Gente, esse teorema é muito importante, porque ele agora vai nos dar mais informação sobre como a gente pode determinar relações entre medidas no triângulo. Então vamos lá. Recordando novamente, uma bissetriz é um segmento que divide um ângulo em duas partes iguais, e vamos ver a seguinte ideia. Inicialmente eu tenho o triângulo ABC e eu tenho esse segmento AM, que é a bissetriz. Beleza? Então essa bissetriz divide esse ângulo em duas partes iguais. O que a gente pode afirmar com isso? Que a gente pode falar o seguinte, que o lado AB ele está para o lado MB, ou seja, o lado AB está para MB, assim como o lado AC está para o segmento MC. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma medida 4, aqui eu não sei quem é, aqui é 8 e aqui é 10. A partir dessa relação, eu consigo descobrir a medida x. Então, o que eu tenho? 4 está para x, assim como 8 está para 10. Se eu fizer distributivo, eu vou achar 8x é igual a 40, portanto, x é igual a 5. Beleza, pessoal? Agora, por que todas essas medidas são importantes? Que bom, vocês já sabem, vocês já estudaram a ideia de que todo triângulo, a soma dos ângulos internos, resulta em 180. Então, a gente já tinha uma relação com os ângulos. Agora, nós precisamos montar relações entre os lados. E foram essas as relações que a gente viu hoje. Nós temos o teorema de Tales, a semelhança de triângulos e o teorema da bissetriz interna. Beleza, pessoal? Então, olha só. Por hoje a gente fica por aqui. A dica é: assistam quantas vezes for necessária essa aula e tentem tirar o máximo de dúvidas possíveis, beleza? Até a próxima, valeu!